Passando aqui para trazer mais um podcast para vocês, eu, o professor Lucas Ogbe e o professor Rodolfo Raiol. Hoje a gente vai trazer mais um tema de grande relevância para a prática do personal trainer, que é a frequência semanal de treino. Às vezes a gente conversa muito sobre outras variáveis, como volume e intensidade, e acaba deixando a frequência semanal de treino meio de lado, não dando tanta importância. Então a gente vai ver se de fato a frequência semanal é algo determinante para o resultado ou é algo que você pode não levar tanto em conta. Cara, eu acho até que é algo que a galera não leva tanto em conta. Quem determina normalmente, pode reparar, é o aluno. Tu não pergunta, você vai treinar quantas vezes por semana? Eu já escutei, quando fiz esse tipo de pergunta, do aluno a seguinte resposta. Pô, você que é um profissional, você que me diz quando eu vou treinar. Eu sei que tem um lado financeiro. Mas muitas das vezes, esse aluno ele tem dinheiro para treinar 5 ou 2 vezes por semana. Você que vai determinar. E se ele falar assim, 3 vezes tá bom, tu sabe que tá bom, né? Treina isso. Mas muitas das vezes, ele espera que você sugira, agora baseado em alguma coisa, né? Sim, sim. É engraçado, né? Às vezes a gente valoriza muito, meu treino é baseado em evidências, meu treino é baseado em prescrição, baseado em artigo científico, etc. Mas a frequência semanal é algo que eu vejo que tem uma correlação tão grande com o treinamento, e é como tu disse, quem determina muitas vezes é o aluno, e às vezes a gente não está nem muito em cima do aluno se de fato ele poderia fazer mais ou poderia fazer menos. Às vezes é baseado numa pergunta de 30 segundos e você tem um posicionamento. E é engraçado, como a minha expertise é mais no treinamento funcional, né? Dentro do treinamento funcional, como a gente trabalha com o coletivo, a gente se importa muito com isso. Porque como você não consegue monitorar todas as variáveis de uma forma coletiva, você precisa entender como é a semana do seu aluno, e a gente vê aqueles modelos 3-1, que o aluno treina 3 para descansar 1, treina dia de domingo para poder espaçar melhor, ou treina 5 dias e descansa 1. Então a gente começa a ver que a frequência semanal nesse modelo é muito importante. Só que às vezes eu olho na musculação tradicional, às vezes é um negócio meio desconexo. Se o meu treino é AB, eu vou treinar 3 vezes. Se o meu treino é AB, eu vou treinar 4. Se é A, B, C, D, E, eu vou treinar C, e assim por diante. Isso aí, cara, acabou ficando muito pior depois que surgiram os estudos mostrando que se você igualar o volume de treino, meio que tanto faz quantos dias por semana você treina. Então tem vários estudos que comparam treinar 3 ou 6 vezes por semana, 2 ou 4 vezes por semana, que mostra que para a hipertrofia teve o mesmo resultado. Mas aí tem alguns pontos. Não é só hipertrofia. E os estudos são feitos em ambientes clínicos, ambientes controlados. Será que a gente não tinha que prestar atenção se treinar 2 vezes ou 4 vezes, como é que se encaixa na rotina do aluno? Será que vai ficar mais fácil de adquirir uma rotina treinando poucas vezes? Ou será que ele adquiriria uma rotina treinando mais vezes? Então são outros aspectos além do simples resultado, porque às vezes a gente simplifica muito, né? Simplifica demais, acha que, não, dá resultado? Então beleza. E houve na educação física uma coisa muito ruim, que foi, se o simples dá certo, eu farei só o simples. Cara, isso aí é, broxante. É tipo assim, feijão com arroz é uma comida nutritiva? Eu vou comer feijão com arroz pro resto da vida. Ninguém faz isso, pô. Só se o cara não tiver outra opção. Cara, é justamente isso. Eu vou te fazer uma pergunta, e é uma pergunta bem polêmica, porque a gente vê, assim como na educação física, como no mundo, a gente vê a polarização. E a gente tem hoje em dia uma grande polarização no treinamento. E essa polarização ela não tem a ver diretamente com a frequência semanal, mas ela tem a ver com volume e intensidade, que são 2 variáveis extremamente importantes e que, na minha visão, ela que é a variante determinante da frequência semanal que eu vou ter. Por quê? Se eu estipulei um volume e uma intensidade, eu preciso distribuir isso nos meus dias de treinamento. Então, vamos pegar um treino de alto volume, 30 séries semanais. Se eu distribuir em 2 dias, são 15 séries para cada dia. Se eu distribuir em 3, são 10. Se eu distribuir em 4, já vai dar uns 7 a 8 por dia. Sim. Então, na minha visão como treinador, o que determina é a estratégia que eu vou usar. Mas tu concordas? Tu fazer um treino com 7 séries ou 8 pro peitoral
É mais fácil, pelo menos naquele dia, do que fazer um com 15. Pois é, muito melhor. Aí justamente isso vai no perfil do meu aluno. E só quem pode identificar o perfil e a capacidade de treino do meu aluno sou eu. Então aí a Exato. gente já quebra aquele primeira argumentação. Só que eu vejo, voltando para o que eu estava falando, dessa polarização do treinamento foi o que tu falou, um reducionismo do treinamento. E o que é o reducionismo do treinamento? Se eu consigo atingir determinados resultados com determinada abordagem, então vamos lá. Se eu fizer poucos exercícios até a falha, poucas séries, eu consigo estipular X, aquilo ali é o suficiente para mim. Só que é como se fosse assim, eu vou sempre no garantido. E eu não tento trazer novos resultados, novas coisas, porque a gente só está preocupado em hipertrofia e redução de massa de gordura. Tu acha que essa polarização do treinamento, mais volume, mais intensidade, menos intensidade, é um dos fatores que fez as pessoas deixarem meio de lado a frequência semanal? Porque, enfim, se eu vou 3 ou 4 vezes por semana, e qual é o, se tu concordar comigo, qual, na tua visão, o prejuízo que isso traz para o aluno? Eu acho, Lucas, que isso é péssimo, cara. Isso é péssimo. Polarizar o treinamento ou ser refém de um modelo único de treino. Ah, não, os meus treinos são de alto volume. Não, os meus treinos são de alta intensidade. Isso é horrível. E por que isso é horrível? Porque quando tu pega estudos mais longos, tu vê que quando você dá diferentes tipos de estímulo, você tem maiores ganhos de força, maiores ganhos de massa muscular, maior evolução no treinamento. E o prejuízo para o aluno é que tu tens um profissional que é totalmente focado nas convicções dele e não no que o aluno precisa. Porque assim, você vai ter resultado com alto volume? Vai, durante 3, 4 meses. Quinto, sexto mês, sétimo mês, quando teu corpo se adaptar a esse alto volume e você não tiver nenhuma alteração na intensidade do treino, você tende a estabilizar. E vice-versa. Ah, vou treinar curto com intensidade alta. Cara, uma hora teu corpo se acostuma com isso. Tem artigos de periodização mais longos mostram justamente esse comportamento. O cara vai aumentando o volume, chega uma hora que estabiliza. Ele tem que mexer na intensidade. E vice-versa. Não, vou só aumentar a intensidade e vou deixar o volume aqui desse jeito. O cara acaba não tendo mais tanto resultado. Então, eu penso que o profissional ele não pode ser refém ou então apaixonado por uma metodologia de treino. Ele tem que usar várias ao longo da carreira, ao longo do tempo que está acompanhando o aluno dele. Até porque, né, meu amigo, a gente vai acompanhar o cara por anos e não por meses como um estudo transversal. Cara, isso aí que tu falou é um negócio tão engraçado, né? Como, e aqui eu vou te fazer uma comparação, pegando um pouco da tua vivência e um pouco da minha vivência. Tá. A gente fala de frequência semanal, de volume diluído lá, papapá. E bora botar que num cenário possível a gente monta um ciclo ali de treinamento, que o cara vai treinar 5 dias na semana, e por agrupamento muscular ele vai fazer 20 séries. Tá. Certo? É um volume tão alto, volume mediano. Não, mediano. E a gente vai dividir para 2 dias. 10 séries, 10 séries. Bora pegar treino de costa. Tá. Na tua realidade, tu tá ali numa academia que tem cheio de máquinas. Sim. Na minha realidade, eu só tenho peso livre. Então vamos lá. Exercício de costa com peso livre. A gente tem barra fixa. Ah, remada. Posso usar elástico? Posso, mas já tem uma certa dificuldade para a galera fazer. A gente tem as remadas. Curvada, remada, cavalinha, etc. Aí tu pega o cara, é o mesmo treino, para o mesmo agrupamento muscular, bora pegar aquele mesmo indivíduo. Tu acha que a capacidade dele de realizar 10 séries com uma carga, uma intensidade um pouquinho mais alta, dentro da musculação, é a mesma capacidade que ele vai ter com o peso livre? Não. Não é a mesma capacidade. Provavelmente a gente está desprezando, se pensar que vai ser a mesma, na fadiga, né? Justamente. Aí é que é o ponto da frequência semanal. Pode ser que para aquele cara treinar a costa dentro da musculação 2 vezes por semana é o ideal. Mas para o meu aluno que treina com peso livre, que ele treina num box, em outro lugar, eu preciso diluir em 3 dias. Sim. Porque eu tenho uma sobrecarga de lombar, de estabilizadores, de core, e ele não aguenta performar bem nesses 3 treinos. Então, o mesmo sujeito, a gente só fez mudar ele de ambiente e aquela mesma prescrição de treino, ela já não consegue mais ser tão eficiente por conta do ambiente e das ferramentas que a gente tem. Só que aí se o cara falar assim, eu só posso treinar 2 vezes por semana, eu vou ter que dar um treino com menor volume e vou ter que compensar numa intensidade. Só que vai chegar uma hora que eu vou chegar no platô.
E aí eu acho que a capacidade do personal de ter argumentação para chegar e falar com o seu aluno, olha, cara, eu preciso de ti mais uma ou duas vezes na academia, porque desse jeito a gente vai chegar numa estagnação. Perfeito, e isso acontece, cara. Na verdade, acontece até comigo isso daí. E assim, deixando bem claro agora, não é que você vai chegar assim, ó, preciso de você mais dias, me pague por isso. Pode ser que ele vá sozinho os outros 2 dias. E tá tudo bem. Na academia é até mais fácil fazer isso do que numa área, no espaço funcional. Porque, por exemplo, o que eu já fiz muitas das vezes? Eu queria que um aluno treinasse 6 vezes por semana, tá? Só que ele só tinha condições de treinar comigo 3 vezes por semana. O que eu fazia? Nos dias que ele treinava comigo, o treino tinha maior exigência, tanto do ponto de vista de dificuldade da realização dos exercícios, quanto do ponto de vista da intensidade e do quanto era limítrofe a faixa de repetições, as repetições que ele fazia. E nos dias que ele ia só, nós usávamos outra estratégia. Colocava ele mais nas máquinas, porque a chance de errar é menor. Colocava ele com uma reserva de repetições maior. Inclusive, estava lendo um artigo hoje sobre isso, que dificilmente tu repete o mesmo treino na mesma intensidade na mesma semana, se você foi no limite no primeiro treino. Sim. Então você tinha uma queda ali de 10 a 15% nessa intensidade. Então usava isso. Né? Então o primeiro treino de segunda-feira, que foi peitoral, por exemplo, ele fazia uma intensidade mais alta, uma intensidade um pouco mais baixa, mais submáximo no segundo treino. Então tu aumenta o volume, aumenta a frequência semanal dele, sem dar prejuízo para ele e também sem ele precisar pagar mais por isso. Qual a vantagem para o personal? Vai ter mais resultado no aluno, ele continua para sempre e fala bem de ti. E Rodolfo, e agora, extravasando um pouco para o lado não só do resultado fisiológico, né, do resultado ali que a gente... Aumento da massa muscular, redução do aumento de força, resultados que a gente tem do treinamento, né, resultados direto do treinamento. Mas bora falar um pouco mais sobre de aspectos psíquicos. A gente sabe que o treinamento está inserido na vida do aluno como um hábito, às vezes como uma válvula de escape para o estresse do trabalho, às vezes como uma abordagem estratégica para ele fugir de um vício, de um comportamento diferente. O que os estudos, qual é a tua visão sobre a frequência semanal para isso? Porque a gente tem que entender, e cara, eu escutei uma frase essa semana do Rafael Lund, que ele falava assim no Instagram dele: o meu treinamento é baseado em ciência, mas com o aluno no centro da prescrição. Show. Então, não é fugir da ciência, mas a gente tem que colocar o aluno no centro da prescrição como alguém que é um ser humano. Perfeito. Que ele tem situações específicas ali gerais. O que tu acha? Qual é a abordagem hoje em dia, o perfil de aluno que a gente tem na academia e o quanto treinar mais vezes na semana e o quanto treinar menos vezes na semana vai ser interessante para esse cara? Cara, na verdade assim, hoje, pela competitividade do mundo, nós temos pessoas cada vez mais ansiosas, cada vez mais necessitando de atenção, que vão para a academia não só para ficar com o abdômen sarado ou com o bíceps gigante, mas também com válvula de escape mesmo. E aí, quando tu treina poucas vezes por semana, tu acaba não gerando um engajamento, algo próximo da academia. Tu não acaba uma identidade com a academia. Se tu for mais vezes, aquilo entra na tua rotina de uma forma mais suave. Tem um estudo que comparou justamente isso, treinar 2 ou 3 vezes por semana no aspecto mental, no estado mental das pessoas. E quem treinou 3 vezes teve melhor resultado para melhorar o estado mental, ficou menos ansioso, menos depressivo, etc. E eu vejo que a academia, o treino em si, ele tem muito esse papel, tanto agudo na liberação de endorfinas e tal, quanto também crônico para deixar o cara envolvido com aquele processo. Essa rotina é muito importante. Cara, eu tenho alunos que treinam mais de uma vez por dia, porque para ele é tão importante para a academia que ele vai lá mais de uma vez por dia, o periodiza, planeja e tal. No segundo treino, às vezes ele vai fazer 20 minutos ou 15 minutos de aeróbico, mais uma sessãozinha de alongamento. Tá tudo bem, porque eu não estou treinando a musculatura dele ali. Sim. Eu estou treinando o quê? A mente. A mente, para várias pessoas, é muito importante. Então, cara, o cara dizer assim, não, sai, tu não precisa treinar tudo isso, é um pouco de visão muito simplista, né? Cara, eu tenho uma visão, que é uma visão até, assim, eu acho que pode soar ao primeiro momento um pouco radical, mas
eu tenho um porquê disso. Uhum. Eu acho que o treinamento, se tu me perguntasse, Lucas, tu acha que tem algum limite para alguém que não deveria treinar todos os dias ou pelo menos 6 dias na semana? Pode ser que exista alguém. Toda regra existe uma exceção. Pode ser um cara Sim. que ele tenha que treinar só uma vez ou 2, 3 vezes na semana. Mas para mim as pessoas deveriam treinar todos os dias. Concordo. E quando eu digo treinamento, é que eu vou incluir também as atividades físicas, né? Um esporte, um hobby, alguma coisa que a pessoa gosta. Por quê? A gente já sabe na psicologia a função do microhábito, que é um hábito que ele consegue, e dos hábitos angulares também, que eles conseguem um hábito mudar tudo aquilo na vida. E foi aquilo que tu falou. Se tu começa a inserir diariamente um micro hábito no teu aluno, de treinar 20 minutos, esse micro hábito se torna um hábito angular, que ele começa a mudar praticamente todo o padrão de vida daquele aluno. Então ele começa a se alimentar melhor, ele começa a consumir menos álcool, menos drogas, ele começa a ter menos estresse, ele começa a ter várias coisas. E aí aquele cara muda para o lifestyle, ele começa a se envolver numa atividade física, num esporte, e a percepção dele que o treinamento é importante para ele performar melhor se torna cada vez mais alto. Então tu sai de alguém que está ali só oferecendo saúde, alguém que está prestando um serviço, para ser alguém que é determinante na vida daquela pessoa. Aí a tua valorização vai lá para cima. E sabe qual é a chance desse cara te largar? Quase nenhuma. Porque esse cara entendeu que tu faz parte da vida dele, que tu não é só um cara que ele vai lá 60 minutos por dia, faz um treininho e foi embora. Tu acredita que existe, aí são duas perguntas, alguma situação que a gente deveria limitar essa frequência semanal? E qual seria a tua estratégia para progredir a frequência semanal desse aluno com alunos que têm resistência a ir muito para a academia? Cara, tem alguns públicos que talvez, em alguns momentos, você precisa reduzir a frequência semanal, que são públicos imunodeprimidos, né? Então, a pessoa que está com câncer fazendo quimioterapia ou qualquer tipo de imunodeprimido, a depender do caso, ele pode fazer um treino e elevar muito o sistema imune, ser muito sobrecarregado, né? Isso não é tão comum, na verdade é muito pouco comum, mas acontece com algumas patologias como câncer no momento da quimioterapia. E aí, geralmente, a gente recomenda treinar um dia sim, um dia não. Mas também é possível que você dê pequenas doses de treino por dia para aquela pessoa. Então, ela vai lá treinar 20 minutos, 30 minutos e consegue treinar todos os dias. Então, é muito individual. Vai ter que realmente avaliar cada sujeito. Agora, quanto à progressão, eu sempre tento fazer com meus alunos uma mudança no estilo de vida. E aí eu sempre tenho falado isso, Lucas, que é o seguinte: o papel do personal trainer não é só montar treino. Ele tem que entrar no dia a dia do aluno, entrar na rotina do aluno e modificar o que ele faz de errado, o que ele faz de certo, ajudar no dia a dia. Se é corrigir uma postura que ele faz errado ao longo do trabalho e tal, então vamos corrigir essa postura. Corrigir um hábito de final de semana, um hábito da forma como ele dorme, vamos fazer isso. Então, eu tento explicar para eles que eles têm que ser cada vez mais ativos. Se vai ser na academia comigo, ou levando o filho ou a filha para a praça para brincar, as atividades da vida diária, como você falou, isso vai ser uma escolha dele. Mas precisa ser feito. Então, eu tento, primeiramente, além do treinamento, influenciá-los a ter um estilo de vida mais saudável. Subir de escada ou não andar, ou coisas do tipo. Então eu vejo muito por aí. Aí, não, mas eu quero muito ir para academia. Aí eu trago ele para vir mais vezes. Mas primeiro eu tento no lifestyle. E é engraçado, assim, eu acho que isso deve acontecer muito contigo e com a maioria dos personagens, né? Quando a gente começa a trabalhar com o aluno e às vezes ele, professor, eu só posso ir 2 vezes, só posso ir 3. Você começa ali, vai trabalhando 1 mês, 2 meses, 3, logo depois a pessoa, dá para vir mais um dia? Sim. Sempre tem essa produção. Eu acho que quando o trabalho é bem feito, quando você realmente agrega algo à vida do aluno, ele tem essa percepção e ele consegue perceber. E é engraçado, a gente pensa que não, mas são pequenos detalhes que a gente faz, às vezes, no treinamento, que faz a diferença. Às vezes, só por você ser um cara legal, tratar bem o seu aluno, ter uma atenção maior, faz com que aquele cara se sinta bem e mude o objetivo de ser uma obrigação treinar por ser um momento legal. E isso tudo vai influenciar na frequência semanal.
E, assim, para a gente ir para uma reta final, aquilo que tu falou, de fato, hoje os estudos já mostram que treinar 3 e 6 vezes na semana, 2 e 4 vezes, tem resultados similares? Tem. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de entender é que o treinamento ele é multifatorial, existem muitas coisas envolvidas. E quando a gente tem a possibilidade de trabalhar de 5 a 6 vezes com aquela pessoa, a gente tem mais tempo, mais capacidade para introduzir outras metodologias, outros métodos, outras abordagens que podem levar o nosso aluno a resultados maiores do que aquele. Não quer dizer que só porque um treino A e um treino B tem resultados para hipertrofia similares, não quer dizer que eu não posso ter outros resultados mais eficientes. Eu posso melhorar a flexibilidade, eu posso melhorar a resistência, eu posso melhorar a capacidade cardiovascular. Porque se eu tenho 6 horas para trabalhar por semana e eu tenho 3, não dá tempo de distribuir tudo. Porque para que o treino A de 2 vezes na semana se equipare ao treino B de 6 vezes, o volume precisa ser igual. Vai ser sofrido. Então, a densidade do treinamento vai ser maior. Então, não me sobra tempo para treinar outras coisas. E às vezes até o tempo para o famoso bate-papo. Que é muito importante, cara. Sabe o que eu escutei essas semanas de 2 alunos? Interessante isso daí. Seguinte, às vezes eu acabo o treino e tal, aí eu digo, penso eles falando pra mim, tô inteiro, meu personal está me enrolando. Tipo assim. Aí eu acordo no outro dia, eu tô cansado, quebrado, dor muscular e tal, não sei o quê. Aí, caramba, acho que o treino valeu mesmo. Esse bate-papo torna o treino mais agradável também. Desenvolver o teu lado de conseguir conversar com as pessoas, personal, é muito importante. E aí, eles conseguem treinar, aquilo deixa de ser algo maçante, porque ele vai lá conversar com alguém que ele gosta. O treino fica melhor, ele vai ter o resultado, só que ele nem sente que está treinando tão pesado assim. Então, cara, eu vejo que tu consegue até aumentar a frequência semanal, porque ele gosta daquele momento ali, de estar conversando e tal, e, evidentemente, isso aumenta os resultados. Então, pessoal, para a gente fazer um resumo aqui do episódio de hoje, frequência semanal é uma variável muito importante do treinamento. Você deve conversar com o seu aluno, é uma relação porque envolve uma gestão de tempo do seu aluno, investimento financeiro, você deve conversar com ele para tentar achar uma média possível. Se ele não tiver condição de pagar 5 horas semanais de personal, introduza 2 treinos, até de forma gratuita mesmo, porque isso vai ser fundamental para o seu resultado. Treinar mais vezes na semana pode gerar resultados similares do que treinar menos vezes na semana para hipertrofia. Mas lembra, nós não somos apenas máquinas de construir músculo, nós somos máquinas de gerir pessoas. Então a gente precisa entender que a frequência semanal tem uma influência determinante no estilo de vida, no padrão, no tempo para trabalharmos novas capacidades. Então sempre que possível, busque fazer o seu aluno, o seu cliente de consultoria, seja lá o que for, treinar mais vezes, porque isso vai lhe trazer a longo prazo um resultado melhor. Matou tudo, perfeito. Até o próximo episódio, galera. Valeu.